o Dylan, eu preciso falar com ele, tocar nele, eu preciso saber como ele tá. Você traiu a minha confiança. Não, você entendeu tudo errado. Você é uma Werner! Eu esperava mais respeito da tua parte. Comigo, com este lugar. Com a nossa família, Mirella. Ninguém tá brincando aqui. Tô falando bem sério, Carla. Você tem um combinado com a gente. Entendeu? E não adianta beber aguinha, não. Que não vai resolver. Só há dois tipos de seres humanos, os caídos e os de pé. Dentre os mais de 8 bilhões de seres humanos, o ser humano caído, segundo o próprio Deus, é aquele que rejeita a intercessão do Espírito Santo, o Espírito da vida, aquele que nos ensina qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa alma e que reflete na nossa vida conjugal, familiar, na nossa saúde, reflete no seu sucesso profissional, porque foi Deus que criou todas estas áreas da sua vida, mas todas elas dependem da sua alma. A sua alma estando bem, você estando de pé, então você alcança os objetivos e é realizado. Já você caído, você não sai do lugar, fica frustrado e fica culpando a todos. Por isso, responda essa pergunta. O que você tem ensinado às pessoas ao seu redor? Que você está caído? No medo do futuro? Sabe, o ser humano caído, ele tem medo do futuro. Ele tem medo até do presente. O passado o atormenta. O presente o preocupa. E o futuro acaba até aterrorizando. Aumente o volume do seu computador, do seu televisor, e preste atenção, muita atenção nesses detalhes. Eu já volto falando a respeito do que está escrito em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Ser diagnosticada com uma doença rara e receber dos médicos uma sentença de morte. Ou eu ficaria vegetando em cima de uma cama, segundo o médico, ou eu morreria. Um casamento destruído, brigas constantes, até chegar ao ponto de tentar tirar a vida do próprio companheiro. Muito doente. Ponto de eu ficar não só doente, como também pegar uma faca para matar ele. Drogas, prostituição, automutilação. A dor de uma mãe ao ver o filho dominado pelos vícios. E como mãe eu não aceitava ver aquela situação, eu não aceitava ver meu filho, ele se mutilava, ele mandava as fotos para mim. Você provavelmente já passou por alguma situação dessas, ou até mesmo conhece alguém que neste momento esteja enfrentando um problema parecido, que para os olhos humanos não tem solução. Eu fui diagnosticada com uma doença chamada miastenia graves. Ela é uma doença neuromuscular, ela atingiu musculatura facial, a digestiva, a da voz. Eu não conseguia levantar nada, um caderno, uma sacola. Na verdade, não conseguia andar daqui e ali também, né? Eu cansava, era um cansaço que parecia que eu estava carregando uma tonelada nas costas, era horrível. Chegou até ao ponto de eu não conseguir engolir a minha própria saliva. Né? Foi quando chegou no extremo que eu fui parar no hospital internada. Então foi quando eu voltei, né? E fui buscando, mas o que acontece? Eu buscava a cura. Em todas as reuniões que eu vinha, eu só buscava a cura. Eu queria ser abençoada na saúde, mas eu não buscava abençoador. Meu casamento era brigas constantes, eu tinha vícios, bebida, jogos, eu não vivia meu casamento. Eu me sentia desrespeitada, desprezada. Devido da depressão, de eu ter ficado muito assim, sozinha, porque ele largava eu e as crianças. Então eu não pensava em tirar a minha própria vida, mas pensava em tirar a dele. Ela jogou a faca com o intuito de matar mesmo. Meu filho sempre foi da igreja e aos 15 anos ele se afastou e foi conhecer o mundo. As drogas, cigarro, narguilés, bebidas e baladas.
e a prostituição. Às vezes eu via o carro de polícia passar na minha porta, eu já imaginava que seria alguma coisa dele. Se ele me ligasse na madrugada, seria por outro motivo, mas ali o medo já era de que ele estava envolvido em alguma coisa. Eu se mutilava, fazia várias coisas, só que para mim não preencheu o vazio quando eu estava nessa vida. Na concentração de fé e milagres através do poder da fé, essas pessoas transformaram a dor, o sofrimento e o que parecia impossível em grandes milagres. E aos poucos eu fui melhorando e tirou a sonda. Então eu voltei a engolir a minha própria saliva, né? Que isso para mim era uma coisa assim, poxa, nenhuma saliva pode engolir, né? Aquilo, até para os médicos aquilo foi, nossa, o que está acontecendo, né? Foi algo bem diferente para eles. Era uma equipe inteira assim, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. Hoje eu tô curada, eu faço coisas que eu não podia fazer, né? Que o médico disse que eu nunca mais faria. Foi através de um convite que eu recebi da minha irmã. Foi assim que eu cheguei. Com problema no casamento, depois eu fui lutando, eu fui agindo a minha fé. Eu recebi um convite da minha filha, né? Que ela ia ser consagrada. Estive presente. A partir daí começou a mudar tudo. O maior tesouro que a gente pode se dizer hoje é o Espírito Santo, né? Porque sem ele, a gente não estaria aqui. Eu bebia da água pensando nele, né? Eu já chegava em casa, eu lavava as minhas mãos como eu estivesse lavando as mãos dele para ele sentir, né, repulsa do que ele fazia na rua. Hoje está liberto, graças a Deus. Está longe dos vícios, das ruas, das baladas. Ele está transformado, um novo filho. Hoje eu sou uma pessoa liberta, transformada, alegre. Aquele vazio que eu tinha hoje eu já é preenchido com o Espírito Santo. Se Deus está contigo, você não tem por que temer. E quando é que eu sei que Deus está comigo? Quando você está com Ele. E quando é que eu estou com Deus? Quando você obedece o que Deus manda. Sua confiança está nele. Você está sendo honesto, você está sendo verdadeiro. Você está colocando em prática o que Deus tem lhe revelado. Não há por que temer, Deus está com você. Participe da grande concentração de fé e milagres. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. A reunião de domingo, a concentração, é muito importante para a transformação de famílias. Eu alcancei a cura não só espiritual, como a física, emocional, família, em tudo, assim, no geral, né? E não se esqueça, traga uma garrafa d'água e receba água viva. O comportamento, as palavras da Débora fazia com que as pessoas ao seu redor, como familiares e conhecidos, ficassem assustados, porque ela não conseguia nem engolir a própria saliva diante da gravidade da doença que ela teve, mas fazendo uso da fé, usando a água consagrada à Santíssima Trindade, água viva. Hoje está aqui com a sua saúde restaurada, Matilde e o senhor Eugênio, que pegou a faca para matar o marido de tão agressiva que ela se tornava. Ela manifestava uma dupla personalidade, ela perdia o controle das suas emoções e das suas ações e chegou a colocar em risco a vida do homem que ela mais ama neste mundo, o seu próprio marido. Veja que quando a pessoa ela não tem a água viva, o Espírito de Deus na sua alma, no seu corpo, no seu ser, no seu coração, essa pessoa se torna agressiva, doente, viciada. Veja que o Amin e a Tayala, ele se envolveu com drogas, prostituição, se mutilava. A mãe lutou por ele. Essa mãe não desistiu. Mãe, não desista do seu filho. Filho, não despreze a sua mãe. Inclusive, domingo agora, no Dia das Mães, nós vamos buscar o nosso Pai Celestial. Todos precisamos da bênção do Pai Celestial, seja mãe, pai, filho, neto, primo, tio, avó, todos precisamos. Eu já tenho aqui, olha só, o nome dos meus familiares num papel: Viviane Freitas, o Luiz e a sua esposa Giovana, a Vera, a minha mãe, a senhora Maria Freitas,
E aqui, olha só, a cópia da passagem Josué 24, versículo 15, que diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não aceite servir ao vício, às doenças. Não aceite servir à violência, à traição, à separação. Vamos servir a Deus. Vamos fazer o que a gente pode. Orar, ofertar, jejuar, clamar, beber desta água viva, levar a água viva para eles. Domingo eu vou estar na entrada aqui lhe aguardando. A você e aos seus filhos, a você e aos seus pais, a você e aos seus irmãos, 1 hora antes de cada reunião. A partir das 6 horas da manhã, eu já estarei na entrada. E volto às 8h30 para a segunda reunião do dia. Mãe, um sinônimo de amor, de força, de luz e vida. Deus deu às mães o lindo dom de gerar novas vidas. Sem dúvida, um milagre divino. Mesmo cuidando com todo carinho, educando e direcionando os filhos para o caminho correto, muitos acabam fazendo escolhas erradas. E ela virou a cabeça, literalmente. Ela começou a se envolver no mundo das bebidas, né? Começou a faltar à escola, mentia muito, e aí a gente brigava muito, né? Mas para uma mãe não tem problema maior que o amor pelo filho. Elas lutam com todas as forças, que unidas à fé, o resultado é um só, a vitória. E aí foi quando eu parti para a fé, né? Buscava por ela todos os domingos, né? Todos os votos, tudo que tinha para usar a fé, eu usava nela. Hoje ela é casada, muito bem casada, a gente se dá super bem. Queremos convidar você, mãe, para neste dia 14 de maio participar da concentração de fé e milagres e receber a bênção especial para as mães. Você, filho, traga a sua mãe. Este é o melhor presente que você pode dar a ela: estar na presença de Deus. Domingo, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo. Eu frequentei durante 2 anos uma outra denominação evangélica, né? Lá eu encontrei um grupo de adolescentes, me enturmei, mas aí foi passando o tempo e por mais que eu tivesse até deixado meu passado para trás, né, os pecados, enfim, tivesse deixado tudo aquilo para trás, ainda tinha um certo vazio dentro de mim que eu não conseguia entender. E eu percebi também que eu tinha uma fé muito emotiva. Então, às vezes, eu percebia que eu estava ali na emoção e uma coisa achando que eu estava com fé, aí não acontecia e eu me desmotivava. Ou sempre era assim, uma fé que não tinha constância. Eu cheguei até a casa do pai através da minha mãe, que começou a frequentar a casa do pai, porque minha mãe é professora, né? Tinha uma aluna dela que estava passando por depressão, ansiedade, que a gente tinha levado ela nessa denominação que eu frequentava, no quesito, né? Eles vão poder ajudar, mas não conseguiram. E aí a gente falou, vamos lá, porque lá vai resolver. E foi aí quando, para ajudar outra pessoa, acabou que nós ficamos na igreja. Eu fui vendo o porquê do meu vazio, né? Que eu até tinha, de certa forma, não levava mais a vida aqui, eu levava antes de conhecer essa denominação, mas ainda faltava o selo. Eu nasci num lar católico. Até os meus 15 anos eu frequentei o catolicismo e também frequentava o centro espírita, que eu ia com os meus pais, até os meus 15 anos de idade. No meu lar era muita briga com meu pai e a esposa dele. A gente vivia num lar de muito vício. Meu pai também tinha um vício de bebidas, muita bagunça, né? Muita briga. E como os meus pais eram separados, então eu tinha esse vazio, né? Por não ter um pai, uma mãe presente. Então eu tinha medo, receio de casar e também ter um lar destruído. Conheci a Igreja Universal através da minha mãe de criação, que ela começou a frequentar e convidou a gente para ir.
Foi uma igreja assim que me acolheu quando eu cheguei, as obreiras já foram me recebendo na porta, ficaram sentadinhas lá no banco. E quando o pastor começou a reunião, parece que era só para mim. Ele falava tanto de tudo que eu estava passando, do meu sofrimento. Era Deus falando comigo, porque eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus. Eu frequentei a igreja católica por 14 anos, né? E eu estava com depressão, né? Eu tinha ansiedade, tinha complexo de inferioridade, tinha vários problemas familiares. Eu nunca tinha ouvido falar da Igreja Universal, mas através da minha irmã, eu cheguei na casa do meu pai. Fui bem recebida, umas pessoas felizes, né? Porque, diferente de quando eu estava na outra denominação, né, eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Na realidade, eu vivia de aparência. E aquele vazio que antes tinha, né, que era devido a não ter o Espírito Santo, hoje não tem mais, hoje está completo. Então tudo que antes faltava, até mesmo complexos de inferioridade, mesmo estando na igreja, tinha muitos complexos, hoje em dia não tem mais. Aí eu continuei frequentando a igreja, recebi o Espírito Santo e aquele vazio, aquilo que eu tinha dentro de mim, saiu tudo. Hoje eu tenho paz, encontrei o meu Deus na casa do meu pai e aquele vazio, aquele sofrimento não tenho mais. Hoje sou casada há 17 anos, tenho uma filha, tenho um lar que é uma bênção. Nunca me cobraram nada e sou feliz e realizada. Aí quando eu cheguei na casa do meu pai, eu tive um encontro real com ele. Hoje eu posso dizer, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, hoje eu consigo ter um bom convívio com meus familiares. E eu faço um convite para você que está aí do outro lado da tela. Você que se encontra em uma denominação, mas você não tem paz, você não tem alegria. Eu faço um convite para você chegar aqui, pois eu tenho a certeza que quando você chegar aqui, você já não vai sair da mesma forma. Porque quando eu cheguei na casa do meu pai, eu já não saí do mesmo jeito. Não importa o credo religioso, não importa a nacionalidade, o nível cultural, social, os muitos erros cometidos nesta vida. Você precisa, como eu também, buscar o nosso Pai Celestial para que Ele abençoe as nossas mães, para que Ele abençoe os nossos filhos, para que Ele abençoe os nossos pais, para que Ele abençoe a nossa família. Neste domingo, Dia das Mães, esteja conosco aqui no Templo dos Maiores Milagres, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800. Traga sua garrafinha com água. Eu vou estar na entrada ali recepcionando com a sua família. Vá na Universal aí na sua cidade, no seu bairro. Leve os seus familiares. Será uma manhã memorável, porque estaremos buscando o nosso Pai Celestial. Veja só o que disse Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe. É o mandamento de Deus. Honra, respeite, considere, obedeça o seu pai e a sua mãe. Diz aí, como o Senhor teu Deus te ordenou, não como você acha, não como você gosta, mas como Deus manda, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você que diz, bispo, eu quero que as coisas me vá bem, eu quero que as coisas venham fluir neste ano de 2023. Estamos no segundo trimestre do ano e nesse mês de maio eu quero alcançar os meus objetivos. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Nós temos visto muitos adolescentes, infelizmente, perdendo a sua vida e adultos perdendo a sua vida prematuramente porque desonram o pai e a mãe. É o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe. Honre os seus pais e Deus o abençoará. Leve a sua mãe, o seu pai, à Igreja Universal neste domingo para que ele receba esta oração, esta unção, esta homenagem que o nosso Pai Celestial vai dar a todos nós neste domingo, dia 14 de maio. Foi muito bom ter vocês dois comigo. Embora sejam péssimos caçadores de gafanhoto. Agora vão, que eu preciso trabalhar.
Este é meu amigo, Natanael. Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há engano. De onde me conhece? Antes que Filipe o chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Viu? Não te falei? É ele. Mestre. O Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Crê nisso só porque disse que o vi debaixo da figueira? Verá coisas muito maiores do que essas. Shalom. Shalom. Está à procura de trabalho, não veio em boa época. Não tem mais peixe nesse mar. Você é Simão, filho de Jonas, não é? Desculpe, mas... Se chamará Pedro. Olha o estado em que estão essas redes, Tiago. Um pouco de cuidado não faz mal a ninguém. Não reclama, João. Ficou dias sem trabalhar. Quem é aquele que está com Simão? Coloque seu barco no mar. Se realmente me conhecesse, saberia... Confie em mim. Vamos pescar. Tudo bem por aqui? Jesus. O senhor veio. É ele? É Jesus? Que faz milagres? Sim. Vocês vão ajudar ou vão ficar só olhando? Não tem peixes no mar. Eu já disse isso aí. Vamos? Coloquem as redes no barco. Senhor, eu já disse. Passamos a noite inteira navegando, fomos em todo lugar. Não há peixe em parte alguma. Até as gaivotas desistiram. Pare o barco. Jogue sua rede no mar, Pedro. Não vejo sinal nenhum de cardume. Mas farei como me disse. Sai! Senhor, se afasta de mim. Eu não passo de um homem pecador. Não tenha medo, Pedro. Como disse, você não será mais um pescador de peixes, mas de homens.
Assim como o Senhor Jesus buscou, achou e chamou os discípulos para lhe servir e ao Pai, Ele buscou e achou, está chamando você também para servi-lo. Nesta quarta-feira, aqui no Templo da Universal, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, ou em um Templo da Universal aí próximo da sua casa. Esteja conosco. Vamos estar na jornada de Pentecostes. Traga a sua Bíblia. Pare de dar desculpas e creia em Deus, como diz as Escrituras Sagradas. Confira os eventos promovidos pela Universal Zona Sul de São Paulo. Universal nos presídios. Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, as voluntárias do grupo UNP tiveram uma tarde especial de autocuidado. Elas, que sempre se dedicam a outras mulheres, puderam cuidar um pouco de si através de limpeza de pele, manicure, maquiagem, sobrancelha, spa dos pés e cuidados com os cabelos. As voluntárias aprenderam que zelar pelo corpo é importante, porém, o cuidado com a alma está acima de tudo, a fim de que a beleza interior reflita no exterior. Guardiões da Estrada. Visando a assistência física e espiritual dos caminhoneiros, voluntários prestaram assistência àqueles que vivem nas estradas em Itapecerica da Serra. Cada profissional recebeu um kit de higiene pessoal e também a Bíblia Sagrada. Anjos da Madrugada. No Largo 13 de Maio foi realizado o trabalho dos Anjos da Madrugada, onde 200 pessoas em situação de rua foram alcançadas. A ação contou com a colaboração de profissionais da área da beleza, saúde e também jurídica. Você também pode levar a palavra de Deus a quem precisa de ajuda. Seja um voluntário de um dos projetos sociais da Universal. Maiores informações no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.